meus amigos do seu, do meu e do nosso. Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o PH maiúsculo, variedades minúsculo, beleza? Esse canal que traz vídeos inéditos para vocês. E hoje, mais uma parte aqui do meu depoimento falando sobre a minha infância, né? E hoje, mais do que especial, hoje é o dia das crianças, é o dia delas, né? E eu tenho uma frase para falar antes de começar a contar a minha infância, né? Criança feliz, feliz a cantar, alegre a embalar seu sonho infantil. Ó meu bom Jesus, que a todos conduz, olhai as crianças do nosso Brasil. Então, começar novamente a falar um pouco da minha infância. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que eu estava contando as minhas aventuras de escola, né? E eu esqueci de contar duas coisas aqui. Primeiro, a minha professora na época, que era Maria de Fátima, ela foi minha professora por 2 vezes. Primeiro, lá em 77, onde eu morava antes de eu ir para Brasília, né? Depois eu fui para Brasília, fui morar 2 anos em Brasília. E depois, meados dos anos 80, onde ela foi minha professora também, né? E aí, o que aconteceu? Foi bacana porque, novamente, eu tive a experiência de ter aula com ela, né? E era muito bom isso, era muito gostoso. E outra coisa que eu queria contar aqui, eu falei dos refrigerantes, né? Que eu bebia naquela época, né? Que era a Mirinda, o Grapete, o Crush, enfim, né? Mas o que acontece? Naquela época, os refrigerantes eram muito caros no colégio, né? Então, como os refrigerantes eram muito caros no colégio, a gente tinha o hábito de comprar uma garrafinha de plástico, chamava-se laranjinha, né? Laranjinha. Era uma garrafinha de plástico, né? E essa garrafinha era mais barata. Então a gente bebia essa garrafinha de plástico, né? Era uma garrafinha que, eu não sei porque tinha milina, a gente bebia, era moda naquela época, né? Mas a gente bebia, enfim, eu bebia, né? Mania de não querer gastar muito, né? Porque era muito caro o refrigerante naquela época, né? E era aquelas garrafas de vidro, que o refrigerante era bem melhor, né? E aí comprávamos essa garrafinha laranjinha, que era um senhor que ficava no portão do colégio com um carrinho, né? E esse carrinho tinha aquelas laranjinhas que ele vendia, era de uva, de laranja, eu sempre comprava de laranja, né? E naquela época, um pouco antes dessa época, né? Isso aí já nos anos 80, um pouco antes, lá na década de 70, a gente tinha o hábito de sair muitas vezes, assim, final de semana, para casa da minha madrinha, né? Porque naquela época era barato, eu era criança, eu achava barato ficar indo para casa do tio para visitar, oi, tudo bem, beleza? Era assim mesmo. E eu me lembro que sempre quando eu ia para casa da minha tia, a gente tinha chamado, um rapaz que trabalhava lá com a nossa casa, que ele fazia limpeza, fazia serviço de faxina, né? E aí toda vez que nós saíamos de carro, tocava os botões da blusa do Roberto, né? 6 botões, né? Aí tocava no carro. Eu não vou cantar aqui porque senão vai dar direito. Então a gente saía, ia para casa da minha tia, eu achava um barato naquela época, né? Porque é aquele negócio, a gente era criança, eu gostava, eu achava bacana, né? Só um minutinho, gente, só um minuto. E aí então, gente, desculpa eu interromper aqui rapidinho, e aí então eu achava um barato para casa da minha tia. Eu lembro que nessa época, eu achava barato para ir da Governador. Eu achava barato porque a praia naquela época não era ruim, né? Agora não está lá essas coisas, né? Infelizmente. Então, era legal isso. São coisas que eram tão pequenas, mas que davam tão prazer, né? Tanto prazer naquela época, dessas coisas. Eu achava prazer, eu tinha prazer em ir para a festa de aniversário, como eu falei aqui. Gostava de ir para a festa de aniversário, achava uma diversão, achava um barato para a festa de aniversário, né? Enfim, coisas que a gente não esquece mais, né? Coisas de criança que a gente quer muito lembrar, porque, gente, hoje em dia, a gente vê cada vez mais a criança
distante da infância, né? E no vídeo de sexta-feira eu quero falar um pouco sobre isso, mas hoje eu quero aqui falar dessas lembranças, né? Que eram lembranças muito legais daquela época. Eu me lembro que, por exemplo, eu morava numa casa, numa rua chamada Capitão Sena, no bairro Santo Cristo, que era bairro da Zona Portuária, né? Então eu me lembro dessa casa com muito carinho, porque é uma casa que infelizmente não existe mais. Eu passei parte da minha infância nessa casa. Era gostoso porque eu me lembro que eu ficava deitado ouvindo música. Até hoje eu fico ouvindo música deitado, né? Naquela época, desde criança eu fico com o radinho do lado ouvindo. Agora com o celular, boto na caixa de som, né? E eu ficava ouvindo. Eu me lembro que eu ouvia muito uma rádio da AM, chamava Tupi AM, que era o locutor, chamava-se Coli Filho, já saudoso, né? E eu ouvia muito a Rádio Relógio. Eu achava a Rádio Relógio um barato. Então, aquela época para mim foi muito importante, que eu, desde moleque, desde garoto, né? Eu comecei a ouvir muita música. Aí eu fui tomando gosto por algumas músicas. Por exemplo, eu me lembro de acordar ouvindo Easy She Love Me, do Stevie Wonder, né? Na, 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 na. Aí eu me lembro de acordar ouvindo essa música, e eu me lembro que de tarde tinha alguém, não me lembro quem era, lavando o carro, né? E eu ouvia, e o Felipe Minal, do Chicago, do grupo Chicago, do Peter Cetera, né? Na, 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 na. Na, 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 na. E eu, sabe, e fora que eu via muito assim, os garotos andarem de carrinho de rolimã, eu acho que eu cheguei a ter um. E aquilo era um barulho, aquelas rodinhas de pilha, era um barulho terrível, né? Mas era gostoso, porque as crianças adoravam descer aquele carrinho, né? E assim, é gostoso, porque eu vi os garotos jogando bola de gude, vi os garotos soltando pipa. Era uma infância, gente, que a gente já quase não vê hoje em dia, né? E era gostoso, porque era uma época que a gente não se preocupava com absolutamente nada, a gente só queria curtir, a gente eu era muito ingênuo, né? E assim, era mesmo. Naquela época a gente não tinha maldade de nada, não tinha nada, não tinha malícia, não tinha nada disso, né? Era só pureza no coração, na mente, a gente não tinha isso, né? Hoje em dia o mundo mudou muito, hoje em dia as pessoas mudaram muito, né? Mas eu aprendi uma coisa, que eu não me arrependo em nenhum instante da infância que eu tive, mesmo não tendo sido naquela infância extraordinária, mas eu brinquei de pique, brinquei, né? Eu me lembro que a gente era pequeno, iam duas vizinhas nossas lá para casa, né? Elas iam lá para casa, elas choravam quando iam embora, né? Porque gostavam de ficar brincando lá. E a gente brincava, era muito bom, né? O que eu lamento agora, que eu fico muito triste, é não ver mais os meninos jogando bola de gude, né? Não ver mais as meninas brincando de boneca, porque é saudável, gente. A infância é uma coisa saudável, né? Então, tudo isso que eu passei na minha infância, né? Todas essas coisas, eu tinha coisas que eu via às vezes, eu olhava para a televisão, via as novelas, não entendia muito, né? Eu me lembro que eu ficava na frente da televisão, né? E eu olhava a novela, às vezes passava a novela, na época, em 75, 76, novela O Grito, eu via, não entendia nada, mas eu sabia, tinha um flash na cabeça, né? Eu adoraria rever, porque eu era muito pequeno, né? Aí via a novela Gabriela também, eu vi os flashes, não entendia, via Estúpido e Cupido, mas Estúpido e Cupido acho que eu prestava um pouquinho mais de atenção, né? Porque era uma época que todo mundo saía do colégio para ver. Então, todas essas coisas que eu passei na minha infância, eu só tenho a agradecer por isso, porque pelo menos não foi uma infância extraordinária, mas foi uma infância muito, muito feliz, muito tranquila, né? Tudo bem, eu era muito preso até, né? Eu não era uma criança muito solta, né? De tipo assim, sair com os coleguinhas, nunca fui disso, né? Nesse ponto eu acho que foi uma coisa assim, para mim foi, de ruim foi isso, né? É que eu não cheguei a sair para lugar nenhum com colega, não tinha essa coisa, então, mas mesmo assim, eu procurava diversão nos desenhos, eu procurava diversão em um pouquinho para a rua para brincar, né? Eu procurava diversão nas novelas da época, da década de 80. Eu tenho muita lembrança da década de 80. Que saudade que eu tenho daquela época. Às vezes eu coloco uma música daquela época e lembro daquela época. Era gostoso, era muito bom. Então, gente, a minha infância, eu acho que, para mim,
foi uma missão cumprida. Eu cumpri a minha missão, né? Queria muito que as crianças hoje em dia aproveitassem mais a infância, né? Queria que elas aproveitassem mais a infância, porque hoje em dia não estão aproveitando, né? Infelizmente, criança está amadurecendo muito cedo, está querendo se tornar adulto muito cedo. E não... Crianças, deixa o tio Pedro mandar recado para vocês, tá? Papais e mamães, por favor, gente, estimulem a criança a ser criança. Crianças, sejam crianças, brinquem, joguem bola, brinca de pique, brinca de boneca, não é vergonha não. Ver uma menina de 12, 13, 14 anos brincar de boneca não é vergonha não. Ver um menino de 12, 13 anos brincar de jogar bola, brincar de bola de gude, rodar peão, não é vergonha não, gente. Deixa um pouquinho o celular de lado e vai brincar, sabe? Volte às velhas brincadeiras de criança, pique-tá, pique-esconde, pique-ajuda, pique-baleia, brinque, né? Ser criança é muito bom. Agora eu cresci, não sou mais criança, mas eu guardo dentro de mim uma criança. Todos nós devemos cultivar a criança que tem dentro de nós, né? É importante, é essencial, é fundamental manter a criança dentro de nós, tá bom? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem em suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações. Se pulou por aqui de paraquedas e caiu aqui nesse momento, esse canal é o PH maiúsculo, variedades minúsculo, tá? E é isso aí, aqui você tem vídeo inédito. Meu nome é Pedro Henrique, muito prazer, tá bom? Comente aí o que te dava prazer na infância, o que você gostava na infância. Então, é isso aí, gente. E, claro, sem contar a minha infância em Brasília, né? Eu esqueci de falar desse detalhe da minha infância em Brasília. Só para terminar aqui, foi uma infância bacana também, né? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá? Isso vai ficar para o próximo vídeo, aonde eu vou falar o sentido de ser criança, tá? Então, olha, excepcionalmente essa semana, meus vídeos estão sendo todos os dias em função da Semana da Criança, tá? Semana que vem os vídeos voltam nos dias normais, que é todas as segundas às 19 horas, todas as quartas às 19 e todas as sextas às 19 horas, tá bom? Ah, e lembrando a vocês também, vai ficar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo o canal do meu grande amigo Matheus de César, tá? Matheus de César e Acessibilidade, tá bom? Então vai ficar aqui embaixo para você ir lá, dar uma conferida no trabalho dele, tá bom? Então, sexta-feira, conto com vocês. E crianças, um feliz Dia das Crianças. Que Deus proteja muito vocês. Que Deus ilumine cada criança, as livrando de vários perigos, né? As livrando das maldades, das malícias do mundo, né? Que Deus proteja cada um, independente de classe, raça ou cor, ou credo religioso. Deus, com certeza, vai proteger a todas, tá bom? E quero mandar um beijinho aqui, né? Não posso deixar de mandar aqui um beijinho para duas crianças, né? Uma é a filhinha da minha amiga, né? É a Maria Clara, que pela primeira vez está passando o Dia das Crianças. Maria Clara, beijinho do tio Pedro para você. E uma amiguinha que eu sigo no Instagram, que é a Gabriela Vender, né? Gabi, beijinho para você, um feliz Dia das Crianças, tá? Que Deus proteja você, Maria Clara, e todas as crianças, né? Meus sobrinhos já não são mais crianças, mas guardam uma criança, então beijo para cada um deles, né? Tem uma criança dentro deles, né? Então é isso aí. Bom, gente, então muito obrigado e até o próximo vídeo e partiu!